E aí pessoal, tudo bem? Fernando César aqui, obrigado por assistir mais esse vídeo e hoje eu vou explicar para vocês qual foi o real motivo de eu ter comprado o Wirecast. Para quem não sabe o que é o Wirecast, é um software de gerenciamento de lives muito parecido aí com o OBS, com o vMix, e eu acabei comprando ele essa semana e muita gente no meu Instagram, eu acabei postando lá, muita gente no meu Instagram perguntou o porquê, se o OBS funciona, por que eu não fui no vMix, e nesse vídeo eu quero tentar explicar e mostrar um pouco do software para vocês, para quem não conhece. Eu acho que vale muito a pena assistir esse vídeo. Então eu vou começar mostrando mais sobre o software e depois eu venho falando sobre as minhas opiniões, as minhas conclusões. Eu estou praticamente aí uma semana testando, então é muito pouco tempo, mas até agora eu tenho tido bons resultados. Para começar, essa imagem que você está vendo é a imagem da minha câmera Sony A7C com a lente 28mm ligado com um cabo HDMI em uma placa de captura da China, e eu estou gravando essa imagem não pela câmera, e sim pelo Wirecast. Então já começa por aí. Eu fiz esse preset, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu criei esse preset e esse preset visual que você estava enxergando, eu já criei direto no Wirecast para facilitar o processo de edição, de sincronizar câmeras e deixar o workflow muito mais fluido, tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou com duas janelas de Wirecast aberto, uma gravando, né, o conteúdo dessa aula, desse vídeo, e a outra janela é o que a gente vai mostrar dentro do software, funcionando aí os recursos, e vocês vão ver que é muito simples mexer. Então esse é um projeto novo, aberto no Wirecast. Ele abre totalmente diferente do OBS. O OBS a gente trabalha com fontes e cenas. Aqui a gente trabalha com camadas. Então isso já é um ponto positivo, que eu tinha um determinado assunto para resolver no OBS, que eu ficava um pouco chateado. Eu vou tentar demonstrar aqui para vocês que eu não conseguia fazer da forma que eu queria. E aqui a gente consegue exatamente por conta desse lance de camadas, tá? Então, basicamente, para a gente começar a trabalhar nele, a gente tem que entender que essa é a tela do prévio, né? Do que a gente vai mexer, inserir. E depois a gente tem a parte do corte, que é o resultado final. Até aí, sem novidades. Então, a gente tem um botão para transmitir, um atalho, um botão para gravação e um botão para espelhar a tela, deixar no segundo monitor uma tela de retorno para palco, do jeito que você quiser. Aqui a gente tem escondido aqui numa setinha um clique que a gente pode acessar as configurações, né, e funções de cada, eu vou falar fonte, né, para quem trabalha com OBS entender bem, mas é de cada entrada, de cada input. Então vou começar aqui colocando uma entrada em qualquer camada, posso ser na camada inferior, na camada superior, do jeito que você quiser. Eu vou adicionar uma fonte aqui, e essa fonte, eu vou escolher uma fonte de entrada de vídeo. Então, captura de vídeo, eu posso pegar tanto a FaceTime, que é a câmera do meu MacBook, como a placa de captura, que é exatamente a imagem do que vocês estão vendo aqui. Ela está sendo duplicada e aparecendo para vocês aqui no projeto. É uma fonte em input de vídeo, de câmera de a captura USB 3.0, e como no OBS a gente coloca várias fontes dentro de uma cena. A cena aqui na verdade é uma tomada, tá? Então eu tenho, vamos supor, essa é a câmera 1 e eu tenho a câmera 2 também ligada a USB. Eu vou colocar ela de novo aqui, e a câmera 2, vem aqui ajustes, e aqui eu posso mexer na escala, né, na posição. Então eu posso colocar para um lado, para o outro. Eu posso fazer da forma clicando aqui no mouse, não tem problema nenhum. Eu posso rotacionar, né? Eu posso deixar um pouco lateral, semelhante à imagem que eu fiz aqui com vocês. E ainda posso colocar uma reflexão. Olha que cena bonita, bem, lembra bem Apple e tal. Eu posso recortar essa cena, então fazer o famoso crop. Eu posso mexer na cor, então deixar mais claro, mais escuro, com mais contraste, com mais gama. Então, todas as edições que a gente usaria como filtro no OBS, a gente tem muita facilidade para fazer aqui. Eu posso colocar uma sombra, isso é ideal para fontes. E na versão Pro, que não é a versão que eu estou utilizando, eu tenho o PTZ, né, que eu consigo controlar as câmeras
digitais, né, que tem tilt pan direto aqui no software, tá? E em áudio, eu posso imputar tanto a captura de áudio como de uma placa. Eu não vou mexer com áudio para não bugar toda essa gravação aqui que eu estou fazendo. Se essa imagem é um chroma key, eu posso habilitar o chroma key e ainda escolher a cor que vai fazer o recorte para fazer esse recorte. Como aqui não vou mostrar muita coisa. Tem como editar um pouco a transição para cada fonte. Então você tem alguns ajustes legais. E aqui ele mostra o que está sendo o input, o nome dessa tomada. E também, se eu quiser atrasar ou adiantar para bater o sync e deixar tudo certinho, qual o tipo de captação que está sendo feita, quantos frames por segundo. Então todos os ajustes da sua fonte tá aqui. E eu posso também colocar mais fontes, né? Que eu não sei se aqui o nome certo é fonte, mas eu posso colocar mais coisas aqui, como se fosse... Vou escolher aqui um fundo e vou escolher... Não, vou escolher aqui, ó, uma imagem. Deixa eu pegar, adicionar uma mídia, explorar no disco e vou colocar de fundo uma foto. Vamos pegar essa foto aqui, ó. Não tem nada a ver com o assunto, mas está perdida aqui. Então eu venho e coloco ela para baixo. Então, abaixo, e eu posso vir e editar essa foto. Então, eu quero ela mais opaca. Então, aqui a gente já montou como se fosse uma cena no OBS. Câmera 1, câmera 2, ok? E com isso você coloca os inputs e tal. E qual é a grande sacada, né, dos layers aqui? Onde a gente vai utilizar isso? Então, a gente vai utilizar colocando aqui, eu vou colocar mais uma mídia, né? Vou explorar do disco e eu vou pegar aqui, eu sei que eu tenho um GC, a marca d'água com o meu Instagram. Então eu já importei aqui. Então tá vendo que ele já importou aqui em cima a marca d'água? Então eu posso colocar mídias com transparência, eu posso importar algum projeto que seja com fundo verde e recortar. E eu ativo e desativo isso com esse clique. Então eu vou deixar só no pré aqui, ó. Agora com suave, se eu clico, ele já entra com uma transição. Se eu deixar no cortar, se eu clicar, ele vai no automático. Então ele já tem esse atalho para corte, se você quer ou não quer com transição. Você pode escolher o tipo de transição. E independente da cena, né? Independente da camada de baixo, a de cima não vai mexer. Então é como se eu trabalhasse com cenas, e em cima das cenas eu consigo colocar fontes, né? E é o que eu mais queria. Então, por exemplo, eu estou trabalhando com duas câmeras, uma aberta, que seria essa daqui, e uma fechada, que seria essa daqui. E ela está rolando com transição, mas eu quero corte seco, tal. E em cima disso eu queria colocar um GC, uma informação, independente dos cortes, algo superior, né? E no OBS, na verdade, não é possível fazer isso, ou pelo menos eu não sei fazer. Mas aqui a gente está trabalhando com esse corte, independente disso a gente tem essa marca d'água. Se eu não quiser a marca d'água, eu tiro ela aqui e pronto. Olha que bacana. Então, é bem simples de mexer. Um outro detalhe também é que eu posso ampliar essa visualização e com isso eu não preciso ter uma segunda tela para o multiview, né, para multicâmeras. Vamos supor que eu estou trabalhando com 3 câmeras aqui. Eu consigo visualizar o que está acontecendo em cada câmera e efetuar o corte com um clique aqui, muito mais visual. Então é um outro recurso que eu achei bem mais interessante do que trabalhar com o OBS. Fora a facilidade de entender o software, de ter um monitoramento aqui em tempo real. Se eu habilitar aqui não vai funcionar nada, porque eu estou usando um segundo projeto aqui para fazer a gravação. Nele sim, se eu habilitar, vocês vão escutar um retorno de áudio, tá? Então você tem essas opções de colocar os inputs, fazer os cortes e fazer a transmissão via multi-stream. Eu posso transmitir tanto no YouTube como no Facebook simultaneamente, direto pelo software. E além disso, eu faço algumas lives aqui nos canais que eu tenho com convidados, como se eu estivesse fazendo um bate-papo e transmitindo. E com isso a gente tem alguns recursos para fazer direto pelo software,
como se, em vez de trabalhar com Skype, NDI e colocar dentro do OBS, aqui a gente tem esse recurso, que eu não vou nem falar o nome, que é via rede, que é esses Hands Voice, sei lá como é que fala isso. Isso eu gero um link, com um link dedicado, né? Eu crio esse link dedicado, vou adicionar aqui para vocês. Eu abro, eu tenho tanto um chat para ter a comunicação com o meu convidado, como eu crio a sessão. E aí eu copio esse código, né? Que eu não sei se é nem bom vocês verem isso. E com isso eu vou... Deixa eu diminuir essa janelinha aqui, que ela abre em tela cheia também. Eita, beleza. E com isso eu copio esse código, mando, né, para o meu convidado, e eu consigo adicionar ele aqui em tempo real. Eu monto um layout, converso com ele numa boa, e transmito isso, ou gravo isso de uma forma bem legal, como se fosse um FaceTime, né, uma chamada de vídeo. Então, consigo fazer isso direto pelo software. E eu estava pagando o StreamYard para fazer esse tipo de lives. Então, aqui eu já economizo, teoricamente, né? Não é tanta economia assim, mas eu acabo economizando e conseguindo fazer tudo via software. Eu também consigo usar o meu celular como câmera. É possível fazer aqui, ou em rede, esse USCam. Então, eu consigo capturar a imagem do meu iPhone e usar também aqui na transmissão. Então tem sobreposições, tem captura de tela, que é o que a gente está fazendo aqui. Tem alguns modelos que eu posso usar de exemplo, né? Como aonde definir câmera A ou câmera B. E aqui ele já monta alguns layouts para mim, para que isso fique mais organizado visualmente. Então eu tenho esses atalhozinhos, tudo na mão aqui, e a gente vai mexendo isso em tempo real e fazendo com que a sua live se torne um pouco mais profissional, né? Eu tenho também aqui a visão do pré e do programa, só a visão do pré e só a visão do programa. Então consigo visualizar aqui na tela de uma forma mais prática. E em cima aqui eu tenho os ajustes, né? De várias funções bacanas que dá pra gente trabalhar. Eu ainda vou fazer um vídeo detalhado ensinando a mexer com todas as coisas, mas o intuito desse vídeo é outro. Eu quero explicar o porquê eu realmente investi $600, aproximadamente aí R$3.200 nesse software. E eu vou explicar por quê. Bom, até hoje eu sempre trabalhei com OBS junto com a minha ATEM Mini Pro, ou a maioria das vezes utilizando placas de captura da China, que eu já fiz vários vídeos aqui no canal, e sempre me atendeu muito bem. A questão para mim nunca foi a live, porque a live eu sempre executei, o OBS sempre deu conta do recado, nunca tive nenhum tipo de problema na transmissão, nunca tive um crash, um encerramento do OBS. Para mim sempre funcionou muito bem. Aí você fala, por que, Fernando, você desembolsou R$3.200 do seu bolso para comprar um software que faz a mesma coisa? A questão para mim nunca foi a live, e sim a gravação. Quem conhece o OBS, eu não sei se para Windows é diferente, então eu falo da minha experiência no Mac, mas quem trabalha com OBS no Mac e precisou fazer uma gravação, seja de tela, seja do que a gente está fazendo aqui, que eu já estou gravando em tempo real, o input da câmera, sem depender de gravar na câmera, sem depender de backup, sem depender de gravar a tela, sem depender de sincronizar e editar depois. Eu ter esse acesso rápido, que com um clique aqui eu consigo acessar a minha tela, já está tudo sincronizado, e com outro clique aqui eu já volto para a minha câmera. Então isso nunca foi possível fazer no OBS. E eu tenho 2 trabalhos agora daqui para frente que necessitam, além da minha transmissão, né, além da minha live, eu fazer um backup com qualidade, porque eu preciso desse material para uma pós-edição. Por exemplo, a gente está iniciando um projeto de um podcast que a gente vai fazer a transmissão, e até aí eu conseguiria fazer com o OBS sem problema nenhum. Mas eu também queria já fazer um backup dessa live para fazer futuros cortes. Então,
eu queria ter um arquivo com bastante qualidade que eu pudesse recortar depois, encodasse de novo no YouTube para não perder tanta qualidade. E com isso, o OBS sempre deixou na mão. Eu fiz uma palestra semana passada que também eu precisava do arquivo editado já para isso, para a gente fazer uns cortes e fazer uma brincadeira depois. E eu gravei pelo OBS e o OBS ele pula quadros, tem hora que ele parece estar reproduzindo com 5 frames, ele dá umas picotadas e sempre dá problema, sempre. Desde que eu comecei a trabalhar com OBS, eu sempre tive problemas com a gravação. E o Wirecast, ele além de ter uma gravação fluida, e até agora todos os testes que eu fiz foi com perfeição, mesmo transmitindo ou mesmo só gravando, que é o caso que eu estou fazendo aqui. Ele, além disso, eu consigo gravar em ProRes, né? Tanto LT como ProRes normal, 422, assim, no máximo de qualidade, sem depender de gravar nas câmeras. E essa versão que eu comprei de $600, ela grava apenas o programa, né, com a qualidade que você quiser. Se eu investir na versão Pro, o Wirecast Pro, eu consigo, além de gravar o programa, que é o que a gente está fazendo aqui, eu consigo fazer um backup de todas as câmeras gravando em pistas separadas, em canais separados, que é a gravação ISO, igual tem a tem Mini ISO. Então eu consigo fazer isso pelo software e, além disso, consigo gravar o áudio separado e controlar câmeras PTZ, tudo direto pelo software, que é um próximo passo que eu estou prestes a fazer. Tá chegando esses equipamentos aí e a gente vai testar algumas câmeras PTZ. Então, assim, pensando nesse quadro de ter uma gravação, e tem um outro trabalho que eu uso a Tem-Mini apenas para gravar. Eu faço os inputs da câmera, faço os cortes, né, em tempo real, e aí eu já pego um SSD, espeto direto na minha Tem-Mini e faço a gravação para uma edição posterior, né? Sem precisar ter que sincronizar essas câmeras e fazer os cortes básicos. Eu já parto já para a finalização desse trabalho, então eu ganho um bom tempo. E eu queria fazer isso diretamente via software também, que aí eu não preciso nem levar monitor. Eu uso o meu computador para monitorar, para gravar e consigo fazer um trabalho bem legal. E eu não conseguia fazer isso sem ter um software como esse. Então, para mim foi um excelente investimento, né? E pelo menos até aqui, né? Uma semana de uso, talvez não é o melhor feedback que eu poderia dar para vocês, mas resolveu. Até onde eu sei, o Wirecast ele nasceu para Mac e depois foi adaptado para Windows. Eu já vi relatos que ele não tem uma boa compatibilidade, ele não é muito estável em Hackintosh. Então, eu trabalho com Macs. Essa semana saiu a versão compatível com o M1, que é a máquina que eu utilizo, com o Apple Silicon. Então ele está muito fluido, muito estável. Para vocês terem uma ideia, essa gravação de tela que eu estou fazendo aqui, tanto da câmera como a minha câmera, com esse espelho, né, com essa reflexão que eu fiz, com esse layout, mais a gravação de tela, ele está usando apenas 6% de CPU. Então ele também está muito fluido para trabalhar com a minha máquina. E eu vi muita gente falando que ele é um programa pesado, que ele é um programa que consome muito CPU, GPU, mas até então, pelo menos a minha máquina, ela dá conta do recado, então não tive nenhum tipo de problemas, né? E também muita gente falou por que eu não fui para o VMix. Gente, VMix só tem para Windows e eu só trabalho com Mac há trocentos anos, então não faz sentido nenhum eu ter uma máquina Windows só para transmitir, se eu consigo resolver de alguma outra forma, mesmo que seja gastando um dinheiro. E aí muita gente também acha que não vale a pena investir em software. Isso já é uma questão bem pessoal. Eu acho justo as pessoas valorizarem o meu trabalho. Meu trabalho é digital, então eu capto imagens, eu fico horas na frente da edição, e isso me gera trabalho. Então quem produz um software também trabalha na frente de um computador. Só que a maioria dos brasileiros em si não dão valor a software. E eu acho isso totalmente errado. Da mesma forma que eu preciso comprar o leite para minha filha, quem desenvolve software também. Então, se eu estou usando isso como uma ferramenta de trabalho, se vai facilitar o meu trabalho,
eu acho super justo e todos os meus softwares que eu tenho no computador eu adquiro, eu compro porque eu quero ter um suporte, eu quero ter uma melhora de software, eu quero ter, se um dia eu tiver uma dificuldade, entrar em contato. Então eu acho super justo adquirir o software, e se você não adota isso, na minha opinião, eu mudaria um pouco o seu conceito, porque não adianta a gente reclamar de política, não adianta a gente reclamar das coisas se a gente não faz a nossa parte. Então, é um tema nada a ver do que a gente está falando, mas eu acho super justo. E R$ 3.200, que foi o valor que eu paguei, eu também acho super justo. Em 2, 3 trabalhos eu já consigo recuperar esse dinheiro, o resto é só lucro, fora as atualizações, fora os upgrades e fora o suporte que eu tenho quando eu adquiro um software como esse. Essa gravação eu estou fazendo via ProRes, então é o input de uma câmera Sony com uma plaquinha da China, USB-C, está fazendo todo esse trabalho, e eu já capturo a tela para adiantar na edição, porque a gente não tem muito tempo para isso, e o áudio está vindo direto da minha placa de som também, tá? Então é mais ou menos assim, por isso que eu acabei adquirindo, e estou gostando do resultado. Faltava um software de gravação, tanto para fazer esse tipo de edição rápida, como de repente uma palestra. Você tem aí, sei lá, horas e horas de gravação EAD com 2, 3 câmeras. Você bota isso no software, você já faz os cortes em tempo real, já monitora o áudio, e quando você termina, você já está com o material gravado, editado, só precisa dar um tapinha, colocar uma abertura, fechamento, e você ganha-se tempo, e tempo pra gente é dinheiro, né? Tempo de edição pra gente é muito dinheiro, então precisa sim investir. Eu acho super justo fazer isso. Fora isso, tem outras ferramentas bem legais no software que eu vou fazer um vídeo dedicado, bem detalhado, vou até colocar num roteiro. Eu mostrei aqui só por cima, só para vocês entenderem como ele funciona, e tem atendido muito bem. Bom, se ficou alguma dúvida, escreva aqui nos comentários, assim que possível eu tento responder para vocês, e até o próximo vídeo. Um grande abraço, tamo junto!